Para você ligado aqui na programação do Abordo Notícias, a imprensa explodiu contra Alexandre de Moraes. Eu estou em Brasília, produzindo conteúdo para você que está me acompanhando. Nós estamos na expectativa, o que é que vai acontecer com o Jair Messias Bolsonaro. E o Estadão, vou começar pela matéria do Estadão. Não é só dele que eu vou falar. Não é apenas do Estadão que eu vou falar. Estadão, decisão de Moraes é caso escandaloso de censura. Em editorial publicado na manhã desta quarta-feira, dia 23, jornal repercute a decisão do ministro do STF no âmbito do caso de Jair Messias Bolsonaro. Nós estaremos comentando então a reportagem aí da revista Oeste, que já está na tela para você que está acompanhando o nosso programa. Tá chegando agora, chegou até aqui, comenta fora Xandão, fora Xandão, beleza? Presta atenção, minha gente. Em editorial publicado na manhã desta quarta-feira, dia 23, o jornal O Estado de São Paulo repercutiu a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que proibiu o ex-presidente Jair Bolsonaro de conceder entrevistas e limitou veículos de imprensa e qualquer outros perfis de divulgarem divulgarem declarações do político. Na visão do Estadão, trata-se de censura. Só agora que vocês estão percebendo isso? É isso? Somente agora é vital que a corte julgue os processos com absoluto respeito ao princípio do devido processo legal e aos direitos e garantias fundamentais protegidos pela Constituição, é o que afirma o edital. Esse cuidado é tão óbvio que chega a ser espantoso para este jornal ter de relembrar o que de fato está em jogo no julgamento contra Jair Messias Bolsonaro, a cada abuso cometido pelo aparentemente todo-poderoso ministro Alexandre de Moraes. O Estadão lembrou também o episódio da última segunda-feira, quando o ex-presidente saiu de casa em horário permitido. Ele foi à Câmara dos Deputados, se reuniu com aliados e mostrou a tornozeleira eletrônica à imprensa. Em seguida, na mesma noite, Moraes intimou a defesa para explicar a razão pelo descumprimento de ordem anterior sob pena de prisão preventiva. Os advogados tinham 24 horas para agir. Ora, se é para alijá-lo do debate público, melhor prendê-lo de uma vez, escreveu o Estadão. Moraes cometeu um abuso. As medidas cautelares foram impostas a Bolsonaro e não a terceiros, que, por dever de ofício ou apreço pelo ex-presidente, transmitem suas declarações públicas em veículos de imprensa ou então nas redes sociais. Ao concluir que nas redes sociais não existe conteúdo jornalístico que deixe de circular, o jornal questionou a decisão. O que é isso senão censura prévia? Escreveu. O que é isso senão uma afronta gritante à garantia constitucional da liberdade de imprensa? O texto do jornal O Estado de São Paulo ainda aborda uma decisão do então ministro do STF, Ricardo Lewandowski, atualmente chefe da pasta da Justiça, o novo ministro, de Lula, que não é tão novo assim, da Justiça e Segurança Pública do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente permitiu que Lula concedesse entrevista, mesmo condenado em segunda instância por corrupção passiva e também lavagem de dinheiro. Moraes soprou
brasas da própria retórica de perseguição política que Bolsonaro também explora para escamotear a justiça de perseguição criminal. Ora, em curso contra ele, escreveu o jornal e, de quebra, ainda rasgou a jurisprudência do próprio STF. Lembramos que em 2019, nem Lula, nem a Lula da Silva, que estava preso e não meramente foi submetido a restrições cautelares como Jair Messias Bolsonaro. Na decisão, na conclusão do texto, o Estadão, ao afirmar ser lastimável o fato que os padrões do STF mude conforme a pessoa que está sendo julgado, para o jornal, além de ser imparcial, a corte deve parecer imparcial, sobretudo no julgamento de Bolsonaro, em razão da polarização da política no Brasil. Você que está chegando agora, não se esqueça de ajudar o programa com o like. Pessoal, a imprensa está acordando, infelizmente, tarde demais, mas me parece que está acordando. Até, uma aguinha, por favor. Até o jornal da Band foi para cima de Alexandre de Moraes sem dó. Você que está acompanhando o programa, comenta aí 7, tá bem? Que é para que eu possa saber que você chegou nesse ponto do vídeo. Comente 7, tá aqui, ó, tá bem? 7, comente aqui abaixo do vídeo. E se quiser colaborar com o Pix, tá na tela aí também, para você ajudar o Abordo Notícias. Vamos acompanhar aqui o que disse o jornalista da TV Band, que também explodiu contra o ministro Alexandre de Moraes. Como eu disse, a imprensa está acordando. Alexandre de Moraes é um homem experiente, é um jurista vivido e é um autor consagrado. Uma das obras dele sobre direito constitucional está na 40ª edição. Não dá para aceitar que ele se atrapalhe com a interpretação da Constituição ou com o manejo de conceitos básicos como a liberdade de expressão, e passa de qualquer limite razoável proibir, abre aspas, transmissões, retransmissões ou veiculação de áudios, vídeos ou transcrições de entrevistas em qualquer das plataformas das redes sociais de terceiros, fecha aspas. Como assim? Se um jornal entrevista Bolsonaro e publica na edição em papel, pode. Se jogar a mesma entrevista na rede social do jornal, não pode. Como assim? Não é Bolsonaro quem controla as redes sociais de terceiros. Ele não tem esse poder. Poder que a Constituição não delega a ninguém, nem ao ministro Alexandre de Moraes. Nessa, ele pesou a mão. Pesou a mão, minha gente. Conforme eu estava dizendo para você, a imprensa indo para cima do ministro Alexandre de Moraes. Esses caras, Alexandre de Moraes só precisam entender que eles estão tomando uma decisão tardia. Obviamente, antes tarde do que nunca. Mas até aqui, meus queridos, o que nós vimos é a direita sendo perseguida dia sim, dia também. É a direita sendo perseguida. Nós estamos vendo e vivendo aí a situação do Jair Messias Bolsonaro, aonde o Brasil inteiro está numa expectativa. Alexandre de Moraes pode anunciar a decisão nesta quarta-feira. Os Estados Unidos estão de olho. Os Estados Unidos estão de olho no que vai acontecer aqui no Brasil, ok? E aqui no Brasil também, olha aí, possibilidade de prisão de Bolsonaro provoca divergências e críticas
ganham força, pesam quanto à abrangência dada pelo ministro à medida cautelar que proíbe o ex-presidente de usar as redes sociais diretamente por meio de terceiros. Nós estaremos trazendo essa informação do portal Metrópolis, da Revista Oeste para você, mas se você não der o like, você não ajuda, tá bem? Se você só ver o vídeo e ir embora, você vai estragar o nosso canal. O que eu peço para você encarecidamente? Dê o like e ajude o Abordo Notícias. A decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, sobre a possibilidade de prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, tem provocado debates entre juristas nesta semana. O ponto central das controvérsias está na interpretação das restrições impostas a Bolsonaro em relação ao uso de redes sociais, que alguns consideram ampla demais. Pesam críticas quanto à abrangência dada por Moraes à medida cautelar que proíbe Bolsonaro de usar redes sociais diretamente ou por meio de terceiros. Especialistas questionam se a publicação de conteúdo por apoiadores ou veículos de imprensa poderia ser considerada descumprimento da restrição, mesmo sem provas de colaboração do ex-presidente nesses casos. Por outro lado, defensores da medida argumentam que, diante das críticas ao STF realizadas nas redes sociais, seria justificável ampliar o regime das cautelares. Segundo esse grupo, Moraes teria elementos o suficiente para adotar uma prisão preventiva contra Jair Messias Bolsonaro. Na sexta-feira, dia 18, Moraes determinou que Jair Messias Bolsonaro usasse tornozeleira eletrônica e se abstivesse, ou se abstive, do uso de redes sociais, tanto de modo direto quanto de modo indireto. Na segunda-feira, dia 21, o ministro esclareceu que a proibição valia também para transmissões e retransmissões de entrevistas em perfis de terceiros e intimou a defesa de Jair Bolsonaro a explicar possíveis descumprimentos sob o risco de prisão imediata. Meus queridos, o que nós estamos vendo até aqui, reforçando a minha fala, é uma pura perseguição à maior liderança do Brasil e uma das melhores ou maiores do mundo. O fenômeno direita chegou para acabar com tudo e soltar uma bomba contra ministros, contra a esquerda de um modo geral. Jair Bolsonaro está fazendo o papel dele. Obviamente que fazer o papel dele requer também um preço alto. Todo aquele que se conecta, ou se coloca, a ser um verdadeiro combatente do sistema, uma hora ou outra vai pagar um preço gigantesco. Na Venezuela, nós temos o González, Edmundo González, vivendo fora da Venezuela, perseguição também contra Maria Corina Machado, todos da oposição, sendo silenciados, todos sofrendo uma verdadeira perseguição. E no Brasil não está diferente. O que nós temos visto, o que nós temos vivido neste país nos últimos dias, nos últimos anos, é um verdadeiro caça às bruxas,
ou uma verdadeira caça às bruxas, como o próprio Trump se manifestou a respeito disso. O próprio Trump falou a respeito, é uma verdadeira caça às bruxas. E como eu estava falando, quem se limita a ficar em casa, não vai participar nem de uma manifestação, obviamente não está lutando contra o sistema e vai continuar vivendo uma vida tranquila, né? Até que tudo começa a explodir também e alcançar essas pessoas. É por isso que eu digo, nós temos o direito de nos manifestar, nós temos a obrigação de apoiar Jair Messias Bolsonaro, que nos apoiou até aqui, ok? Nos apoiou até aqui e tem lutado pelas nossas defesas, pela defesa de nossa liberdade, principalmente de expressão. Decisões sobre Bolsonaro expõem rachas em turma do STF e também na Câmara. Fux vem manifestando divergência ante colegas, enquanto deputados do PL se desentenderam com Hugo Mota. A situação tá complicadíssima, tá? Luiz Fux, parece que existe um pouquinho de juízo ali naquela cabecinha. Não foi sancionado pelos Estados Unidos. Há uma conversa de bastidor, não sei se é verdade, que o americano Trump estava esperando o exato momento para que Fux, ao votar, juntamente com a primeira turma, referendar o que aconteceu com Bolsonaro, sanções poderiam caber ao próprio ministro. E há uma divergência na Suprema Corte. E vou falar um negócio para você. Acredito eu que haveria mais divergência ainda se esse processo estivesse sendo julgado no plenário da Suprema Corte. Aí envolveria os ministros da primeira e da segunda turma, são os 10, e mais o presidente Luiz Roberto Barroso. Não estou confiando nos ademais aí, nem muito menos em ministro presidente da Suprema Corte. Mas ali teriam, tá? Fachin, ali teriam também Cássio Nunes, André Mendonça e outros ministros. Pelo menos eu penso aí que com o Fux se manifestando contrário, pelo menos 3 votos contrários aí a essa prisão, essa manutenção aí da prisão do Bolsonaro, tá? As cautelares aí, uso de tornozeleira. Agora, um possível pedido de prisão contra o ex-presidente Bolsonaro está sendo aventado aí. Pessoal, você que está chegando aqui comigo, sanções explosivas podem se achegar a qualquer momento no Brasil. Trump, aliados lá nos Estados Unidos já disseram: semana explosiva no Brasil. Semana explosiva no Brasil. E Trump está de olho. Os Estados Unidos entrou em alerta máxima. Os States acabaram de entrar em alerta máxima e estão de olho em tudo que está acontecendo no Brasil, tá? Você que está aqui comigo, comenta 20, beleza? Chegou até agora, está comigo nesse momento do programa, comenta 20, por favor, tá bem? E se puder ajudar o programa, tem um Pix aí para você ajudar o programa. Estou em Brasília, estou em viagem. Qualquer valor que você mandar, você sabe muito bem como é estar em viagem, né? Qualquer valor que você mandar aí, você ajuda demais o meu programa. Ok? Até aqui, pessoal. Qualquer valor que você mandar,
você ajuda por demais o meu programa, tá bem? Mas é qualquer valor mesmo, não se acanhe não. Quer mandar 5, 10, 15, 100, 50, fique à vontade. Nós vamos continuar reagindo a essas informações aqui para você. Então a imprensa foi para cima. A divergência também dentro do próprio STF, dentro da primeira turma. A divergência, ok? E também tá tendo uma treta das grandes, que eu quero falar daqui a pouquinho dessa treta. Antes, eu vou trazer um vídeo do Alan dos Santos falando: existe a direita sem Bolsonaro? Hã? A direita existe sem o Bolsonaro? Tirar o Bolsonaro agora de jogo, prender o Bolsonaro, não é caçar todo um espectro político? Hã? Não é isso? Eles querem destruir a oposição. E eleições transparentes, eleições sem Bolsonaro é golpe na nação. Eleição sem Bolsonaro é golpe na nação. Eu vou trazer o Alan dos Santos para você que está acompanhando. Depois eu vou falar, ainda complementando aquela matéria que fala do Hugo Mota, porque tá tendo treta com Hugo Mota, meus queridos. Tá? Tá tendo treta com o frouxo do Hugo Mota. Chega, dá, né? Chega, fica por aqui, ó. Quando você vai falar de Hugo Mota, tá bem? Vamos lá, meus queridos, para você acompanhando. Vou trazer aqui o querido Alan dos Santos para você. Vamos ouvi-lo aqui no Abordo Notícias. Agora, esse discursinho de que não, a direita é muito maior do que o Bolsonaro. Deixa eu explicar uma coisa para você, que se num primeiro momento você concorda com a frase dela. Falácia. Como assim, Alan, é falácia? Eu vou te explicar. Quando você tem uma massa querendo alguma coisa, e aí você tem duas opções de políticos ali, não é a ideia que ganha seu voto, é uma pessoa. Quando você precisa assinar um documento mudando um traficante de uma penitenciária X para uma penitenciária Y, onde ele não vai mais ter diálogo com nenhum outro criminoso, não são ideias que assinam esse documento. É uma pessoa. Quando você nomeia alguém para um cargo importante que vai ter consequências na sociedade, não é uma ideia que nomeia pessoas. São nomes. Daí que o professor Olavo, ao determinar a frase dele, né, o axioma do professor Olavo é: política não se trata de ideias, mas de pessoas e meios. Por quê? Porque é óbvio isso. Por exemplo, você vai perguntar para um marxista se ele tem que falar da ideia de Karl Marx ou de Karl Marx. Ele sabe, eu tenho que falar de Karl Marx. Eu posso até falar da ideia de Karl Marx, mas depois eu vou precisar de um nome para colocar alguém para aplicar as ideias de Karl Marx. E aí eles vão lá e falam, Lula. Daí que você vai ver que as alianças da esquerda, por exemplo, não estão em torno de uma ideia. Porque o PDT do Ciro Gomes quer a mesma coisa que o PT em matéria de ideia política. O PSB vai querer a mesma coisa que o PT. O PSTU vai querer a mesma coisa. O PCO vai querer a mesma coisa. O PSDB vai querer a mesma coisa. Mas quando se trata de nomear pessoas para aplicar essas ideias, eles vão lá e colocam o nome de uma pessoa. E quando eles percebem que o nome de outras pessoas não ganharam força, eles vão atrás do nome da pessoa que tem mais força que as outras. Eu não sei se está muito abstrato isso que eu estou explicando aqui para vocês, mas eu quero que fique claro. É óbvio que o que a Andréa Sadi está dizendo é uma falácia. Porque é uma obviedade. Você não vota em ideia, você vota em pessoa. E você vota em pessoas que têm meios de ação. Você não vota em pessoas que não têm meios de ação, gente. Não existe isso. Ah, o Bolsonaro, ele não é o que eu gostaria. Tem o fulano ali, o fulano que ninguém sabe quem ele é. Vai conseguir o que com ele? Nada, zero. É óbvio que isso atrapalha.
Aí agora, a segunda falácia dela, e aqui já não é nem falácia, né? É uma confissão, que é o que ela disse. O Centrão ficou preocupado com a postura do Eduardo Bolsonaro. Óbvio! Eles já conseguiram colocar todas as coleiras no Jair Bolsonaro. Muito bem, pessoal, isso daí, não é? Entenderam? Hã? E você? Você vai pela direita ou você vai por Jair Messias Bolsonaro? É o grande líder da direita brasileira. Compreendendo a colocação do nosso querido Alan dos Santos, não é? É aquela frase que a gente sempre falou: não existe direita sem Jair Messias Bolsonaro. Ok? Não existe a direita sem Bolsonaro. Não existe. Falar que é de direita agora se tornou algo bonitinho, sabia? Mas se tornou algo bonitinho, ok? Todo mundo é de direita agora, tá? Surge a direita caviar, surge a direita permitida, surge a direita isso, a direita aquilo, e na hora que você vai colocar os pontos nos is, tá bem? Todo mundo se esbarra com Jair Messias Bolsonaro. Não existe direita sem Bolsonaro. Aquela direita de Serra, aquela direita de João Dória, aquela direita de Alexandre de Moraes, aquela direita de Geraldo Alckmin, eles acabavam a eleição, estavam lá, todos unidos, todos querendo saber qual seria o cargo ou o apoio que Lula iria entregar a eles. Verdadeiro teatro das tesouras, né? Brigavam nos bastidores e depois se encontravam aí e acabavam dividindo o bolo. Quem se lembra do Lula falar isso? O próprio Lula falou isso. Ô saudade da época que eu disputava a eleição com o PS, eu sempre PSDB, né, gente? Os tucanos, né? Se eu estiver errado, me corrija. Ô saudade de quando eu disputava a eleição com os tucanos, né? Eles sempre falam os tucanos, né? E por isso que eu nunca decoro, né, o nome do partido, tá bem? Ô saudade dos tucanos. Sabe por quê? Porque não existia a direita. Quem tentava vender uma imagem da direita não passava de um verdadeiro teatro, a qual apelidamos de Teatro das Tesouras. Não passavam de Teatro das Tesouras. E aí, meus queridos, é que nós chegamos até aqui com Jair Bolsonaro realmente sendo esta força que mantém a direita unida. E graças a quem? A um homem. Qual o nome dele, Fábio? Jair Messias Bolsonaro. Para você que está ligado aqui, ó, conforme prometido, tá bem? Vou dar um zoom aqui. Aqui, ó. Esse é o Hugo Mota. O que tá pegando, Fábio? Você sabe que o Eduardo Bolsonaro defendeu lá nos States para que não houvesse sanções contra Davi Alcolumbre e também contra o deputado e presidente da Câmara, que aí está, Hugo Mota. Segundo Eduardo Bolsonaro, foi para que, segundo ele ainda tinha uma expectativa de que essa turma aí viesse a se salvar. Alguém acredita, tá bem, não é atacando Eduardo Bolsonaro não, mas alguém, além de mim, discorda de Eduardo Bolsonaro? Ou só eu? Apenas eu discordo de Eduardo Bolsonaro? Ou você também que está me acompanhando também discorda de Eduardo Bolsonaro? Eu não confio em Davi Alcolumbre, eu não confio em Hugo Mota, mesmo se esses caras pautarem anistia, mesmo se esses caras colocarem
as pautas que foram chamadas ali de freio de arrumação ao Supremo Tribunal Federal. Eu não confio nessa turma, ok? Você gostando ou não, essa é a minha opinião. Eu não confio. Não confio mesmo, tá? E obviamente eu não vou fazer aqui nenhum tipo de ataque a ninguém que fez qualquer tipo de parceria ou que ajudou a elegê-los. Não, não, é o que tínhamos para a época. E vou falar uma coisa para você: se tem alguém que sabe o que está fazendo, é Jair Messias Bolsonaro. Se o Bolsonaro na época apoiou, é porque com certeza essa turma deve ter feito aí um bom acordo para com o Jair Messias Bolsonaro e por isso receberam o apoio do Bolsonaro. Mas, meus queridos, o que aconteceu com Hugo Mota? O porquê que a oposição está tão chateada ao ponto de ir para cima do Trump pedindo também que revogue o visto do Hugo Mota? Você sabe que o parlamento, assim como o judiciário, eles estão de recesso. O que é isso, Fábio? É o que eles estão chamando agora de recesso branco, né? Eles não trabalham, ok? O judiciário está no recesso judiciário, então eles deixaram de trabalhar no dia 2 e vão até o final, até o último dia útil do mês de julho. O Congresso começou ali, eu acho que foi dia 17, 18, tá? E vai também até o final do mês. Porém, depois dessa situação de tornozeleira em Jair Bolsonaro, de ministros e autoridades perdendo o visto, o parlamento resolveu, através da oposição, a oposição resolveu que retornaria ao parlamento brasileiro. Porém, meus queridos, o Hugo Mota deu uma banana, porque foi conclamado para que o Hugo Mota encerrasse as férias de todo mundo. O bicho tá pegando, meu. A gente tem o maior líder da oposição recebendo uma tornozeleira eletrônica de graça. De graça. Aí a gente tem ministros da Suprema Corte recebendo um chega pra lá do governo americano. E o que acontece? Hugo Mota, bem tranquilo, preferiu ficar de férias e passou a perseguir a oposição. Determinou que não fosse feita nenhum tipo de reunião das comissões lá no plenário da Câmara. Ô, gente, presta atenção aqui comigo. Em qualquer país decente, nos Estados Unidos, na Europa, se dá um BO desse, ministros sofrendo sanções da América, o parlamento não pode ser impedido de se reunir. Não pode! Hugo Mota está agindo errado, erroneamente. E você sabe o que é pior? Você sabe? Além de não autorizar, ainda pediu para desligar o sistema de ar-condicionado da Câmara. É ou não é para acabar com tudo? Merece ou não merece perder o visto americano? Quem sabe assim ele resolve encerrar as merecidas férias. As merecidas férias. E retornar para o parlamento brasileiro, para daí começar a discutir as coisas. Vamos dando sequência? Então vamos aqui dando sequência para você que está ligado comigo, onde você estiver. Deixa eu só verificar o que vem a seguir. Se eu não estou enganado, a gente vai continuar falando disso, seguindo aqui o nosso roteiro. Tá bem? Ah, sim. Então tá ali. Então pode acontecer do Hugo Mota levar um chacoalhão do Trump também. Beleza? Pode acontecer do Hugo Mota levar um chacoalhão do Trump também.
Olha quem acabou de levar um chacoalhão daqueles, meus queridos. Lula. Presta atenção aqui na matéria, tá bem? Bomba. Trump fecha acordos com países do BRICS, como a Indonésia, e isola Brasil nas negociações internacionais. Os países do BRICS estão negociando por fora com Trump. Fala pra mim, qual a relevância desta porcaria que está aí para servir o Foro de São Paulo, que está aí para se opor aos Estados Unidos? Você sabe muito bem que o primeiro passo de um país autoritário, de um país onde o comunismo passa a imperar, o primeiro passo é romper os laços com a América. O primeiro passo é romper os laços com a América. E o Brasil tá bem na fita, né? Tá lindo, ok? O Brasil tá lindo, está lindo, tá daquele jeito, não é? Está daquele jeito, ok? Para você que está acompanhando o nosso canal, sejam bem-vindos. Tem um vídeo aqui que eu quero trazer para você, tá bem? Tá? Que o Brasil está sem moral nenhuma. A gente já viu a matéria do The Economist falando que o Lula não tem moral no Brasil, perdeu a moral na cena internacional e perdeu a moral dentro do país, se é que algum dia teve. Se algum dia teve uma moral para chamar de sua, né? Pessoal, nós estamos em Brasília acompanhando tudo de perto aqui o que está acontecendo nesse dia de roer as unhas, num dia em que a gente aguarda uma decisão. Estamos torcendo, esperando que seja a melhor decisão. E eu peço para você, por favor, ajudar o Abordo Notícias com qualquer valor aí. Você dá uma força especial aqui para o nosso programa. Beleza? 11 952 75 3898. Agradecendo a presença aí do nosso querido Didi Red Pill. Se ele estiver por aí, dá um salve. Aquele abraço, meu querido. Deus abençoe, tá bem? Estamos em Brasília. Qualquer coisa precisar da gente, estamos por aqui, tá bom, meu querido Didi Red Pill? Aqui, meus amores. Presta atenção nesse vídeo que eu vou trazer para você. O mundo se afasta do Brasil. Qual a moral do Lula que ele tem para ficar falando em democracia? O mais legal é ver um convidado mostrando a verdade e ver os jornalistas com cara de tacho. Vamos lá. Exterior mesmo, ele é uma pessoa que nenhuma democracia quer perto dele, porque ele envergonha. Se tem uma coisa que ele não tem, é mais moral. Qual é a moral que eu tenho de falar em democracia? Que ele fica cantando de galo aí no Brasil, não, democracia, democracia, mas quando você olha para fora, ele se alinha só com ditadores. Ele vai no dia da vitória na Rússia, ele fica do lado dos socialistas, ele fica do lado do Irã, do Hamas, do Hezbollah, do Nicolás Maduro, Daniel Ortega na Nicarágua. Ele não tem um só amigo democrata, nenhum, porque nem Macron, que ele pode falar que é democrata, ele está sobre um socialismo terrível na França, e a França está entrando numa crise enorme. Agora, a Alemanha não quer perto dele, Itália não quer perto dele, Bélgica não quer perto dele, ninguém que é democrata racional mesmo quer muito a proximidade do Lula, porque eles passaram vergonha com o Lula, quando começaram a dar um monte de títulos para cá e para lá. Portugal mesmo, olha, eles querem distância do Lula, deram um monte de títulos quando foram ver os esquemas de corrupção vergonhosos do Mensalão, do Petrolão, processo, foi preso, foi condenado, teve todo aquele negócio para envergonhar o mundo. Aquele fetiche do sindicalista que virou presidente, viram que no fundo ele gosta de dinheiro, ele gosta de poder, ele gosta do Foro de São Paulo, o jogo dele é outro completamente, não tirou ninguém da pobreza, a miséria tá aí esparramando, 17 anos de governo petista, 11 só de Lula, nosso analfabetismo nos níveis mais altos,
a pobreza multiplicando, as desigualdades iguaizinhas, não muda nada, ou até piorando, talvez, tá certo? Porque não se sustenta absolutamente nada. Então ele envergonha o mundo como aquele líder que todo mundo tinha o fetiche, achar que ia ser um grande líder, e no fundo é um cara que gosta de rapinar, é uma pessoa que tá cheia de esquemas, de palestras que nunca ninguém viu, é Instituto Lula, é Triplex, é Sítio de Atibaia, e sabe já quanto mais coisas estão envolvidas nisso, que a gente não tem todos os fatos, tá certo? E dentro do Brasil ele não entrega nada. Ainda fica falando que graças a ele o Nordeste ficou 179 anos sem água porque Deus sabia que ele ia chegar. Ele não distribui picanha, não tem abóbora, todas essas falácias, esse populismo entregando, não entrega nada. Não melhora a vida do brasileiro. Abandonou o Rio Grande do Sul quando teve as enchentes, não quis nem saber porque eles são fascistas, o agro é fascista, simplesmente abandonou. As pessoas estão cansadíssimas desse discurso. O Brasil não está mais aguentando. Por quê? Porque o buraco está crescendo, o déficit nominal está crescendo, carga tributária aumenta toda semana, é uma discussão de LCI, LCA, IOF, vamos arrecadar mais, vamos gastar mais, e em seguida vem corrupção atrás de corrupção. Agora é o INSS, que disparou os descontos, e os sindicatos, todos amigos do Lula, o irmão do Lula, né? Então o brasileiro começa a ver que de novo vai pagar essa conta, que essa crise vai chegar em 2027, né? Seja lá quem estiver no governo, então não tem como consertar um negócio desse. Rapaz, lembra que eu te falei? O homem mesmo, ele é uma pessoa que nenhuma democracia. O homem não tem moral, né? Não tem. E como nesses dias explodiu essa questão de Trump, essa questão de Bolsonaro, a questão também de Alexandre de Moraes, Lei Magnífica está chegando aí, explodiu também todo tipo de novidades aí que a gente estava aguardando, chegou de uma vez, não é? Obviamente que a gente não poderia deixar de falar sobre esses assuntos, né? Os Estados Unidos, cara, o Lula, ele é um mosquitinho da dengue, tá? Querendo lutar com um elefante. É um mico dourado querendo lutar com um gorila de 500 quilos. Vai entrar numa guerra que é perdida. Vai entrar numa guerra totalmente perdida, uma guerra que... E dá-lhe fala merda, Pessoal, o like, gente, chegou até aqui, comenta comigo 44. Por que 44, Fábio? Meu código aqui, para que eu possa saber que você chegou nesse momento do vídeo, né? Então comenta 44. O que é 44, Fábio? É 22 duas vezes. E é o nosso código aqui. Deixe sua opinião, mas comente 44. Quando eu ver o seu comentário, eu vou saber que você chegou até aqui no programa. Beleza? E tem gente querendo ir lá para os Estados Unidos negociar. Não é? Negociar. A gente vai falar sobre isso aqui no nosso programa. Tá bem? Tá dando ruim isso daí. Tá bem? Tá dando muito ruim essa situação. Tá? Presta atenção aqui, ó. Na primeira informação que eu vou trazer é o Paulo Figueiredo. Tá? Que o Eduardo Bolsonaro postou. Com um texto, eu vou ler só um trechinho aqui. Diante da informação da comitiva de senadores brasileiros que pretende ir aos Estados Unidos, no caso o Eduardo postou vir, né, porque ele está lá. Então esses senadores pretendem ir até os Estados Unidos para negociarem. Ok, até aqui? Então vamos para frente? Vamos para frente. Diante da formação de uma comitiva de senadores brasileiros que pretende ir aos Estados Unidos para tratar da tarifa Moraes imposta pelo presidente Trump, registro de forma categórica e inequívoca que tais parlamentares não falam em nome do presidente Jair Bolsonaro. E essa é a iniciativa que parece seguir o padrão de sempre. Políticos que visam adiar o enfrentamento dos problemas reais, vendendo a falsa idade de vitória diplomática. Esse não é o caminho. A gente já falou disso aqui no canal,
Todos nós sabemos o que o Trump quer. O Trump classificou o julgamento contra Bolsonaro como algo que se tornou um caça às bruxas, algo inacreditável. Ele pediu para que esse julgamento se encerrasse imediatamente. E ele também condenou o projeto de censura que se instaurou aqui no Brasil. Projeto é quando você está projetando, né? Programa é como você está fazendo, né? Nós estamos fazendo um programa aqui juntos, né? Então não é projeto de censura, não. É o programa de censura que se instaurou no Brasil. O regime de censura. Ele chamou que se encerre imediatamente esse regime de censura que se instaurou no Brasil. Pessoal, o Pix ajuda demais o meu programa e eu vou agradecer muito você que colaborar comigo. Nós estamos em viagem. E gasta aqui, gasta ali, tá bem? Então ajuda o nosso programa, por favor. 11 952 75 38 98 para você fortalecer o meu canal, ajudar aqui com os nossos ideais no Abordo Notícias. Qualquer valor que você mandar, você vai fortalecer o meu programa e vai salvar a pele do gordinho aqui nessa viagem. Cara, tá bem? Então ajude aí. Vamos ao vídeo do Paulo Figueiredo falando a respeito desse assunto. É o vídeo que o Eduardo Bolsonaro publicou aí. Eu vou diminuir o tamanho do vídeo, gente, para ver se melhora a qualidade, tá bem? Porque tá bem ruim aqui a qualidade, tá? Vai um pouquinho menor aí do que o desejável. Pediram para uma reunião com fulano de tal. Não vou dizer com quem a gente pediu uma reunião. Mas eu vou dizer quem são. Senador Nelsinho Trade, Chair of the Senate Foreign Affairs Committee, presidente do Comitê de Relações Exteriores. Senadora Tereza Cristina, do PP do Mato Grosso do Sul. Senador Jacques Wagner, do PT da Bahia. Senador Fernando Farias. Senador Marcos Pontes, o astronauta. Senador Esperidião Amin. Senador Rogério Carvalho. E senador Carlos Viana. Rogério Carvalho, do PT do Sergipe. Todos eles pedindo reunião no Departamento de Estado com uma pessoa de alto escalão. Deixa eu dar um spoiler aqui. Não vão conseguir reuniões de alto escalão. Com sorte, serão recebidos ou por alguém de baixo escalão, e isso está sendo decidido lá, eu fiz a minha sugestão, ou serão recebidos por alguém que dirá a eles: os senhores estão perdendo tempo. É melhor os senhores resolverem o problema político do país de vocês antes de quererem tratar de questões comerciais. Talvez seja o melhor caminho. Talvez, em vez da porta na cara, eles devam receber um sonoro: vão cuidar da vida de vocês. Talvez seja esse o melhor caminho. Seja como for, se eu já sei o pedido e já sei com quem... Vira aqui para mim. Senadores, principalmente Marcos Pontes e Tereza Cristina, vocês imaginam, se eu já recebi quem que os senhores querem encontrar, eu já recebi o questionamento de se devem encontrar com os senhores. Se vocês têm alguma dúvida de que eu vou saber a agenda inteira e o teor da conversa, eu vou fazer questão de expor aqui no Paulo Figueiredo Show. Porque Tereza Cristina e Marcos Pontes, para mim, neste momento, são dois traidores da pátria. Está muito claro, e a minha recomendação é ao deputado que o Eduardo Bolsonaro emita uma nota pública desautorizando os senhores a falarem em nome do pai dele ou do movimento que eles... Acabou de sair. Do qual os senhores dizem que fazem parte. Só para ficar muito claro, se os senhores quiserem trair o Brasil, ir lá, arregar para a ditadura sem que nem 1 milímetro seja dado de avanço por parte do nosso Congresso, se os senhores preferem pressionar os Estados Unidos em vez de pressionar o presidente do Senado, os senhores serão tratados como traidores e serão publicamente humilhados pelo fracasso que será a negociação dos senhores. E se eu estou falando isso, é porque eu tenho certeza do que vai acontecer. Já foi! Já foi! Já aconteceu! Ele emitiu a nota! E o Paulo Figueiredo falou: não, vocês colocam eles para falar com fulano. Com todo respeito ao cargo de secretário, né? Coloca para falar com o secretário, né? Com o Aspone. Coloca eles para falarem com o Aspone. Ô Fábio, o que é Aspone? Alguém sabe? Alguém me permite falar? Assessor de porra nenhuma, tá? Vão falar com o Aspone. Assessor de porra nenhuma.
Vão lá falar com o Aspone. Gostoso, hein? Gostoso. Tá? Gostoso. Ô Rita, aqui não é lugar de jumento não, tá? Jumento tem lugar. Lá no... Vai no canal da esquerda lá, que lá é lugar de jumento, tá bem? Lá é lugar de jumento, tá bem? Vai lá. Tá beleza? Tem pessoas que vêm aqui e nos chamam de traidor, né? Vai lá morrer junto com o seu presidente, né? Que tem data, tá morto já. Tem data pra ser enterrado, tá bem? Vai lá, petezada do cão aí. Vamos morrer todo mundo junto com o presidente lá, porque tem... O velório já foi, né? Já morreu, tá acontecendo o velório. Musiquinha triste. É bom perseguir os outros, não é? É bom, né? Vocês querem ver o Bolsonaro preso, não é? Acho que o Brasil, ele tem, entendeu? Tratados internacionais. Existem acordos que só são mantidos se esse país for um país justo. Começou a dar sinais que não é um país justo, meu filho. Já era. Tá bem? Ai, tá fazendo o papel da justiça. Tem que prender os golpistas. Aham. Porque não é a tua mãe. Não é o teu pai. Porque se fosse, era o primeiro a estar levantando a anistia já. Entendeu? Exatamente. Porque na época que foi pra pedir anistia pra vocês, de gente que matou, gente que roubou, que explodiu o banco, que explodiu aquilo, tava todo mundo lá, anistia já. Queremos a anistia. Faz o L que tá gostoso. O grosso tá entrando gostoso. Pode chegar a 500% a taxa. Tá bem? Faz que tá gostoso o grosso. O grosso vai entrar em setembro. Lembra do ladrão cachaceiro? Em setembro entra o grosso. Estamos chegando em setembro, né? Em cada um dos brasileiros. Não era assim? Para você ligado aqui comigo, curtindo o nosso programa, 11 952 75 3898, Pix, para você ajudar o programa, para você curtir aqui o meu canal, beleza? Prestigie o nosso trabalho. Presta atenção. O governo espera sinal antes de enviar comitiva. É o que está dizendo a CNN. Está aguardando um sinal dos Estados Unidos. Sinal do quê? De fumaça? Hã? O que seria este sinal em questão? Vou colocar aqui para você que está comigo nos acompanhando onde você estiver. Simbora, minha filha, vamos trabalhar. Cadê ela? Vamos continuar olhando para as negociações com os Estados Unidos da sobretaxa de 50% de Trump sobre os produtos brasileiros. A decisão sobre enviar uma comitiva aos Estados Unidos para discutir com o governo americano pessoalmente a decisão da sobretaxa de Donald Trump ainda depende de um ambiente menos hostil de negociação. A diplomacia brasileira defende que é preciso investir em um trabalho de bastidor entre os negociadores aqui em Brasília e Washington, à espera de resultados no sentido de se criar condições para que uma reunião formal ocorra. Paralelo a esse movimento do Executivo, ainda em estudo, uma comitiva de senadores deverá desembarcar nos Estados Unidos na próxima semana, com reuniões entre os parlamentares brasileiros e os americanos, previstas entre os dias 28 e 30 de julho, lá em Washington. A ideia de organizar uma comitiva do Executivo para viajar aos Estados Unidos já tem sido discutida entre o vice-presidente, ministro do Comércio, Geraldo Alckmin, e empresários em reuniões a portas fechadas. Essas empresas, aliás, têm defendido a Alckmin que converse com os Estados Unidos para negociar o adiamento do prazo para as tarifas começarem a valer. Só que a Alckmin ainda trabalha com a data definida por Trump, que é o dia 1º de agosto. Apesar dessa atuação de bastidor que eu mencionei, muito defendida pelos diplomatas, setores do governo já admitem uma derrota na possibilidade de reverter ou abrandar a sobretaxa de Trump dentro da previsão dada pelo presidente americano para aplicar, de fato, a nova tarifa ao Brasil. Nessa segunda, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu que o governo trabalha com a possibilidade de criar um programa de apoio a empresários afetados pelas tarifas americanas. O Brasil já enviou 2 cartas aos Estados Unidos, a primeira sem resposta há 2 meses
E um segundo documento enviado na semana passada, o Brasil manifestou indignação com essa tarifa de 50% e reiterou o interesse em receber comentários dos Estados Unidos sobre a proposta inicial. Ai, mandou uma carta, não sei, com 2 meses atrás e não recebeu resposta, né? A matéria que eu trouxe, né, outrora, né, o vídeo. O cara tá sem moral, meu. Não tem moral com ninguém, né? Só com... E eu nem sei se tem moral, tá bem? Se tem moral, né? Mas só anda com os amiguinhos que você não pode levar pra mãe ver. Lembra que quando a gente era menino, a gente tinha uns amiguinhos que não podia apresentar pra mãe? O moleque ia lá brincar na frente da casa, você era amigo na escola, era amigo na rua, mas não levava o menino pra apresentar pra mãe. Mas de jeito nenhum não levava um amiguinho, tá? Pessoal, ajude o nosso programa, estamos precisando de você, tá bem? Então colabore aí, qualquer valor. 11 952 75 3898. 11 952 75 3898. Ajude o Abordo Notícias. Beleza? Vamos dando sequência aqui para você que está ligado aqui comigo. Chegou até esse momento do vídeo. Você vai comentar agora aí. Por favor, 57. Comenta 57 para você que está comigo aí, nos acompanhando onde você estiver aqui no nosso canal. Bem-vindos, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Presta atenção nessa informação que está na tela aqui para você. Agora sim, com maior amplitude, né? Aliados articulam cargo em governo estatal para Eduardo Bolsonaro manter mandato. Opções incluem São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Arranjo tem riscos jurídicos. Como é que é isso, Fábio? Ele está de licença, não é? Ele está de licença nos Estados Unidos. Venceu a licença. Ele não é mais deputado licenciado. Ele automaticamente ele já retornou para o cargo. O Congresso está de recesso. Então, ele é um parlamentar em recesso, tá bem? Ele está nos Estados Unidos. Se ele retornar no dia, ou existe uma quantidade de faltas, né? Ele é deputado. Porém, meus queridos, ele não volta para o Brasil, né? O Eduardo, ele pode assumir uma vaga em qualquer governo estadual. Suponhamos, o Tarcísio pode colocar ele secretário de Relações Exteriores. Não sei se ele receberia ou se ele faria isso como... apesar que, né, ele poderia defender o estado de São Paulo nos Estados Unidos, né? Então nomeia ele como secretário de Relações Exteriores, tá bom? Cria essa secretaria e aí coloca o Eduardo Bolsonaro, remunerado ou não, até porque ele está com as contas bloqueadas, né? Remunerado ou não, e ele pediria licença. Aí é aquela licença que ele não precisa renunciar e nem precisa ser derrubado do mandato de deputado federal. Entendeu até aqui? Então é isso, tá bem? Aqui, ó. Líder do PT recorre ao STF para impedir que governadores garantam mandato a Eduardo Bolsonaro. É claro que a cobra, né, sempre dá um bote também, né? E geralmente eles recorrem aos ministros da Suprema Corte, tá? Que geralmente acatam, né? O PT pede uma coisinha, eles abrem um processo inteiro, né? Com relator, com investigação da Polícia Federal, com ordens imediatas e tudo mais. O PT pediu. Aí está. Ok? Vamos dando sequência. Por que Eduardo não perde o mandato parlamentar se virar secretário estadual? Aliados defendem a estratégia amparada na Constituição
para evitar a cassação por faltas. Por quê? Ele está nos Estados Unidos. Se ele for nomeado como secretário, já falei, né, de algum governador, o que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar um deputado licenciado de novo para exercer o cargo de secretário. Mas tá ficando gostoso, né? Mas tá gostoso, né? Vamos lá. Flávio Bolsonaro protocola novo pedido de impeachment contra Moraes. Senador pede que ministro do STF, se condenado, seja impedido de exercer qualquer função pública por 8 anos. Eles não fizeram isso com a Dilma, né? Eles impeachmentaram a Dilma, mas deram o direito para que ela pudesse disputar qualquer eleição ou exercer qualquer cargo público no Brasil, tá? Aqui, ó. Flávio diz que Moraes tem missão pessoal: tirar Bolsonaro da vida pública. Ele concedeu entrevista à CNN e diz que o ministro precisa de ajuda médica. E afirmou que eventual prisão do pai seria ilegal e imoral. Esse daqui diz que ele precisa de ajuda médica, tá? Esse outro aqui diz que ele tem o capeta no couro. Magno Malta alerta: Moraes é só carcaça. Dentro há uma entidade. Um disse que ele precisa se tratar, que é questões de saúde. O outro disse que é uma questão espiritual. Chegou até aqui, comenta 100 agora. Agora é 100, tá bem? Comenta 100 e pode ajudar o Gordinho com o pixinho na viagem do Gordinho. Então comenta 100. Com Bolsonaro sob pressão, PL se divide sob liderança de Michele. Figuras como Damares defende a ex-primeira-dama, assume a liderança do marido diante das medidas cautelares, mas enfrenta resistência. Por ser mulher, né? Vamos usar o papo da esquerda agora. Só porque ela é mulher? Mas ela já tá rodando o Brasil aí, beleza? E para fechar com chave de ouro, né? Os Estados Unidos espera decisão de Moraes sobre Bolsonaro, sobre prisão, e caso se confirme, país tomará medidas severas imediatamente, informou aliados de Trump. Eu quero entender, tá bem, o que é que está para acontecer no Brasil. Porque, segundo aliados de Trump, essa semana iria pegar fogo a partir do dia 21. Foi segunda-feira, tá? E nós estamos aguardando o que é que vai acontecer. Beleza? E se condenar, se prender o Bolsonaro, esse Brasil vai explodir em manifestações. Esse Brasil irá explodir, tá? Uma questão aí de um verdadeiro caos. Deus, tomara que Deus assim não queira, tá? Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Já se inscreveu no programa? É você mesmo. Já se inscreveu no programa? 11 95275 é para você ajudar com o Pix. E você tá pensando que é só dar o Pix? Tem que se inscrever também. Tem que ativar as notificações. Tem que fortalecer o nosso canal aí. De qualquer jeito, beleza? Então continue aqui no programa. Continue com a gente.